O que nos diz a palavra hoje? O sermão sobre o templo é um dos momentos decisivos na atividade profética de Jeremias. Para completar a primeira leitura de hoje, nós temos que ler o capítulo 7 de Jeremias. Aí nós conseguimos ter uma visão mais ampla do que se trata nessas leituras. Esse sermão é um alerta de Deus para que o seu povo mudasse o seu jeito de agir, porque as pessoas não estavam tendo atitudes de acordo com a vontade de Deus. E então, Deus, por meio do profeta Jeremias, faz esse alerta. Ao que parece, existia um rito de entrada no templo, no qual se formulavam as condições para que a pessoa pudesse falar com Deus na tenda. E Jeremias, ele para na porta do templo, da tenda, e formula as condições para que Deus, o Senhor, continue habitando no templo e no meio de seu povo. E se o Senhor fosse embora do templo, do meio do povo, então tanto a cidade como o templo não teriam ninguém para proteger o templo, proteger a cidade, que foi o que aconteceu com o santuário de Silo, que é apresentado na leitura de hoje. Por isso que Deus faz essa comparação. Então, a intenção de Deus é salvífico, é salvar o seu povo. Como nos diz o versículo 3, quando Deus fala para Jeremias ir ao templo, dizer as suas palavras. E Deus fala: põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos. Talvez eles a ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. Então Deus quer salvar o seu povo. Como Ele mesmo diz, Ele sempre enviou os profetas para que o seu povo pudesse caminhar no bom caminho, fazer as coisas certas. E aqui, mais uma vez, Ele envia o seu profeta, o Jeremias, para isso. E Deus, Ele já inicia a sua fala. Se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, e a escutar as palavras dos servos, dos profetas que Ele sempre enviou e continua enviando, farei desta casa uma segunda Silo. Ou seja, Deus iria se afastar do seu povo, se afastar do templo, da sua cidade, e tudo aquilo iria se arruinar. E seria uma cidade amaldiçoada, como exemplo. E tudo isso devido às más atitudes daquele povo. E diante dessas palavras, então, os sacerdotes, os profetas que ali estavam e o povo julgaram aquelas palavras como blasfêmia ao templo.
Por isso que eles se voltaram contra Jeremias. E vemos no Salmo a atitude nessa lamentação, né? A pessoa se coloca diante de Deus, diante de todas as situações que já vivenciou devido às perseguições, se coloca diante de Deus e faz a sua súplica, mas também diz que vai glorificar a Deus, porque tem a certeza de que Deus escuta, né, o seu povo, escuta os pobres. E então o salmista faz a sua ação de graça, primeiro pessoal e depois na dimensão cósmica, né, que todo o povo fará essa ação de graças a Deus. E essa ação de graça é o que agrada a Deus, e não os sacrifícios. Né? Quando Deus fala aqui, para obedecer a lei, se formos ler o capítulo 7 de Jeremias, Deus vai falar que Ele não quer sacrifícios. Né? O povo sacrificava, né, os filhos, depois passou a sacrificar os animais, e não é isso que Deus quer. Tanto que Ele fala que nas suas leis não está escrito para sacrificar. Né? Quando Deus dá o decálogo para Moisés, não está escrito para sacrificar nada. E o povo começou a fazer isso. Então, o povo estava tendo atitudes contrárias à vontade de Deus. Então, Deus vem fazer esse sermão, este alerta para o seu povo. E o Evangelho, continuando nesta sequência, o que é proposto nas parábolas que Jesus vem contando, continua se cumprindo em sua vida. Então, o capítulo se fecha no povoado de Nazaré, né, para onde Jesus se dirige a fim de pregar na sinagoga, e se encontra com a incompreensão das pessoas, bem como a sua rejeição. Então, a sua imagem de profeta não é compatível com a humildade de sua família e nem com a sua condição de carpinteiro, de artesão. Então, para aquelas pessoas, eles tinham o seguinte pensamento: como que Deus vai se revelar com os seus sinais em um pobre como Jesus? Como através de alguém que conhecemos. Então, para essas pessoas, eles esperavam um Messias diferente. Não um Messias que eles conheciam, um Messias pobre, carpinteiro, como Jesus. Por isso que Jesus, ele, no capítulo 11, ele faz aquela pequena oração. Eu te bendigo, ó Pai, porque revelastes, né, aos pequenos e escondestes, né, dos sábios. Justamente por isso. O Messias estava diante deles e eles o rejeitaram. Por isso que Jesus, ele termina, né, o Evangelho de hoje falando isso. Né, só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Muitas vezes acontece isso também. Né, às vezes surgem os enviados
por Deus em nossa vida e muitas vezes deixamos a graça passar, porque não damos essa atenção. Esperamos algo extraordinário, grandioso, esperamos revelações daquelas pessoas grandiosas perante a igreja, os grandes pregadores. E quando às vezes alguém que conhecemos nos diz palavras de sabedoria, nós temos essa mesma atitude, muitas vezes não acolhemos e aí a graça passa. Então que nós possamos estar atentos, atentas ao agir de Deus em nosso dia a dia. No simples, Deus nos fala nas coisas simples, nas coisas pequenas. Tanto que Jesus, sendo o Messias, o Filho de Deus, sempre foi humilde, foi pobre, como as próprias pessoas disseram aqui. Deus age nas pequenas coisas e que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, não sermos como esse povo que agia de forma diferente com aquilo que Deus nos pede, e que possamos contemplar a beleza e o agir de Deus em nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas palavras.